Muita gente no comentário falando ultimamente que Cloud Code tá caro, né? Que você só consegue fazer essas coisas porque você gasta uma nota, gasta milhares de reais. E assim, eu sei que não é barato, né? Mas pensando para um uso profissional, eu tô aqui para mais uma vez defender Cloud Code. Eu admiti, eu não gosto de ficar aqui defendendo empresa grande, Anthropic, né? Querendo ou não, mais uma empresa gigantesca lá que tá nos Estados Unidos, tá nem aí pra gente. A hora que ela puder enfiar a faca e sangrar a gente por causa de token, eu tenho certeza que ela vai. Mas, assim, pelos os últimos acontecimentos, ela tem se mostrado, né, uma ferramenta muito boa, muito útil, muito necessária, né? Eu estou usando aqui todos os dias, como eu tenho falado para vocês. Só que quando a gente olha do ponto de vista profissional, né, ela também não tem um valor excessivo, assim, do meu ponto de vista, sabe? E eu vou trazer aqui o meu ponto de vista e eu quero saber se você concorda. Então, antes de qualquer coisa, né, interage comigo, escreve aqui nos comentários o que você acha, né, se realmente é caro, se vale a pena, se você paga sem pensar ou se você acha que os limites realmente não dão pra nada. Tem gente falando isso aqui nos comentários, né? Mas enfim, quero saber de você. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero trazer nesse vídeo um contexto, né? De que aqui dentro da minha empresa eu já uso muitas ferramentas aqui há muito tempo. Já estou há 8, 9 anos quase. E assim, eu tenho muitos clientes, às vezes eu uso diferentes ferramentas para diferentes clientes. Então, assim, tem vários contextos aqui, né? Mas eu tô tentando unificar apenas para o meu contexto pessoal, Matheus, como minhas ferramentas de trabalho, o que eu utilizo no meu dia a dia para conseguir fazer os meus funis rodarem, né, para conseguir fazer o gerenciamento da minha empresa, para poder vender meus infoprodutos, enfim, e que eram ferramentas que eu tinha mensais ali de pagamento mensal e que eu substituí hoje por tudo praticamente Cloud Code, né? Não que eu substituí a assinatura dessas ferramentas pela assinatura da Cloud Code, mas com a Cloud Code eu consegui tranquilamente construir alternativas que suprisse essas demandas e que para mim não ficasse apertado, sabe? Tipo, para mim tava valendo a pena e para mim, né, foi uma solução muito melhor, porque é uma solução dentro de casa, eu conseguia inclusive mais flexibilidade em algumas coisas, e eu vou trazer para você a minha experiência aqui. Então, primeiro eu vou mostrar o contexto aí de cada plataforma, né? Por que que eu tive que substituir ou por que que eu troquei, né? E depois eu vou fazer uma planilhazinha para somar e ver com vocês quanto que eu estava gastando por mês, né, com essas plataformas e quanto que eu estou gastando hoje em dia com Cloud Code e mais também o sistema que eu utilizo hoje para hospedar, né? A VPS que eu uso hoje para hospedar todas as soluções, porque muitas delas precisam de uma máquina virtual. Mas bora lá. A primeira das ferramentas aqui é o Active Campaign. Se você não conhece o Active Campaign, ele é uma ferramenta de disparo de e-mail. Que nem aquela MailChimp, né? Ou então tem outras, que nem o próprio HubSpot, mas o HubSpot é um pouco mais completo porque tem CRM, entre outras coisas. Inclusive o meu CRM eu não substituí. Eu ainda uso o CRM da RD Station porque eu acho ele barato e compensa. Mas na parte de e-mail, né? Um servidor SMTP mais um banco de dados, gerenciador ali de contatos para poder disparar esses e-mails e criar automações, né, a gente estava utilizando o Active Campaign. E aqui, né, eu não estava pagando esse preço, né, eu estava pagando, na verdade, esse valor aqui, mas eu vou fazer a conta com outro preço. Por quê? Porque eu tenho hoje mais de 10 mil contatos e esse era o valor que você pagava para mais de 10 mil contatos. R$ 1.700 por mês, absurdo. Eu estava pagando menos, mas também não era muito absurdo, não era muito barato assim não, era realmente um pouco carinho, R$ 700 por mês, sendo que esses 2.500 e-mails que eu trabalhava, né, eram e-mails que, assim, eu tinha, né, um aquecimento já, eram pessoas que eram leads, são pessoas que já estão em contato comigo há bastante tempo, mas eu não consegui usar todo mundo, eu já tinha pessoas que às vezes passaram em contato com a minha empresa há 2, 3 anos e que estavam na minha base de dados, né, que está dentro desses 10 mil, só que eu não conseguia mandar e-mail, reaquecer, porque ele não estava no meu limite. E aí, para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu coloquei o Mautic, né, que é uma ferramenta open source. E como que eu descobri o Mautic? Eu fui conversando justamente com a Cloud Code explicando o meu problema. Olha, eu tenho Active Campaign, eu queria substituir, pesquisando no GitHub, e ela veio com essa alternativa. Então foi a própria Cloud Code com as suas pesquisas, me auxiliando ali que trouxe essa alternativa aqui pra gente. E aqui, né, quando eu criei ela, eu já cadastrei 9.400 contatos de uma vez, né? Então olha aqui, ó. E agora, hoje em dia, tem bastante gente entrando em contato, né? Alguns dias aí a gente está tendo mais contatos. Deixa eu fazer um filtro aqui menor para vocês verem, porque com
esse valor todo aqui você não vai conseguir ver. Agora, beleza, peguei nos últimos 7 dias, tá vendo que ainda tem contato entrando, né? Que são os leads que estão entrando atualmente, todos já estão sendo cadastrados diretamente aqui dentro do Mautic também. E o Mautic, para quem não conhece, né, tem uma parada de que ele é um realmente organizador, ele é o banco de dados e tem a parte das automações, gerenciar as tags, etc. Enfim, ele faz toda essa parte que a ActiveCampaign faz de organizar, gerenciar essas automações para você ter o seu e-mail marketing funcionando. Porém, para fazer o disparo dessas mensagens, você precisa de um servidor SMTP. E aí tem outra alternativa, ou você contrata por exemplo, a Amazon, né? Ou então a minha melhor alternativa aqui seria você criar o seu próprio servidor SMTP. E o Mautic, né, ele não é uma ferramenta que tem esse servidor SMTP embutido já. Então você teria que terceirizar essa parte do servidor SMTP. E aí se eu fosse contratar, por exemplo, o SMTP da Amazon, que é um dos mais baratos ali, eu ia estar gastando já um valor, tá, não é o equivalente do ActiveCampaign, mas pô, ainda está gastando o valor. E aí, conversando com a Cloud também, eu perguntei, pô, não tem como a gente fazer o nosso próprio servidor SMTP? E ela falou, sim, existem alternativas open source, como, por exemplo, o Postal, né? Então, o Postal, né, ele tá dentro da mesma máquina virtual ali, que eu gerencio tudo, que eu coloquei o meu Mautic também, e ele é um servidor SMTP. Vocês vão ver aqui do meu lado, né, que os e-mails foram enviados, então sente aqui tudo verdinho quando o e-mail deu certo, e aqui direito, né, os eventos, o que foi ocasionando a necessidade desse e-mail. E aí, qual que era o grande problema? Eu não poderia fazer disparos de uma vez para todos os meus 10 mil contatos com o Postal. Por quê? O meu IP não é confiável, né? Ele é um IP ainda que está sendo, enfim, estruturado, conhecido, etc, né? Então eu tenho que primeiro alimentar e melhorar a saúde desse meu e-mail. Então, coisas que eu preciso ter, por exemplo, aqui, né, um bounce rate baixo. Eu tenho aqui, ó, 10% de bounce rate. Para quem faz e-mail marketing, sabe que isso é um valor baixo, porque hoje eu estou usando ele só para realmente estratégias de login. Por exemplo, a pessoa vai entrar nas minhas plataformas, eu mando um e-mail de autorização. Então eu vou conseguindo aquecer o e-mail para no futuro eu poder fazer disparos mais volumosos com o mesmo IP. Sacou? Então, isso seria, né, uma das problemáticas, pelo que eu entendi. Eu posso estar falando merda aqui, né, mas pelo que eu entendi, era mais ou menos isso mesmo. Confirmei depois com o pessoal da minha empresa, né, os devs que trabalham comigo há mais tempo, e parece que do jeito que a gente está fazendo vai dar para a gente aquecer, né? E até agora não tivemos problemas aqui de disparo, né? Todos estão sendo enviados e também estão sendo enviados para a caixa principal, não estão caindo em spam nem nada. Então tá funcionando beleza, sem problema nenhum. Claro que para eu ter o e-mail aqui, né, eu preciso pagar também alguma coisa para ter domínio, né? Tenho que configurar o servidor DNS, enfim, isso daí é óbvio, né? Mas, pô, um domínio é R$ 40 por ano no registro BR. Eu nem vou colocar isso na conta porque, né, tá duro dorme, pô. Então, essa foi a primeira plataforma que eu risquei da lista. Não tô pagando mais, não cai mais essa cobrança. Na verdade, não é essa, era um pouquinho menos, né? Mas eu não preciso pagar esse valor para ter um gerenciador de e-mails para 10 mil e-mails. É só usar os open source da vida e pedir para a Cloud Code instalar. É isso, eu instalei tudo com o auxílio da Cloud Code, ela que fez isso para mim. O segundo aplicativo, né, é um aplicativo mais de gestão, Grain. Não sei se você conhece, mas ele é um sisteminha que a gente estava utilizando e que eu conheço outras empresas aqui do grupo também que utilizam, né, ainda, para você gerenciar reuniões. E aí normalmente a gente cobra por seat, né, por assento. Para economizar, a gente é um pouco pão duro, eu vou confessar aqui que a gente usava um assento só para todo mundo, tá? Mas agora, né, a gente não coloca nem esse valor aqui, né? Porque a gente produziu, né, criou uma ferramenta própria que faz isso, inclusive já conversa diretamente com o nosso Drive, já está conectado com o MCP do Google Drive, enfim, então facilita muito a nossa vida, né? Como a gente precisava gravar, né, a tela, computador e tal, a gente viu que a solução mesmo seria fazer uma aplicação em Python ali que a pessoa fosse instalar, um arquivo .exe ali que a pessoa ia instalar, né, que a gente chamou de monitor. Então eu abri aqui o monitorzinho para vocês verem. Ele é muito simples, né? Eu vou gravar o áudio aqui, por exemplo. Então tem aqui, ó, fiz um over aqui que fica gravando o áudio, tanto o meu quanto o áudio da tela, né? Depois passa para um Whisper, ele divide ali o áudio em múltiplos falantes, posso ter até 6 falantes aqui, porque a gente usa os modelos lá do Hugging Face, que são gratuitos também, e basicamente faz todo o trabalho
que o Grain fazia. Claro que não tem toda a interfacezinha bonitinha, não tá no web como o Grain, né? Tem essa interface feia. E quando ele conclui, ele vai cuspir lá no Discord os resumos das reuniões, né? Os links interessantes pra gente. Ainda tem, né, algumas coisas que dá pra melhorar, mas com o tempo é aquilo. As coisas que a gente for precisando melhorar, não só eu, né, mas a equipe inteira pode vir aqui trabalhar em cima disso, tá no GitHub lá da empresa do Enterprise lá, todo mundo tem acesso, enfim. Então todo mundo vai auxiliando também para as plataformas irem ganhando força. Claro, né, que essas ferramentas todas que eu tô falando são internas, são ferramentas da empresa, né, que a gente utiliza aqui internamente. Eu não estou vendendo, não estou colocando isso em um SaaS ali para comercializar para ninguém, né, tudo interno mesmo. Aí eu coloco aqui, eu posso escolher o tipo de reunião que foi feita, eu posso descartar, né, e aí ele fecha ali o monitor também, beleza? Então, $29 é baratinho, mas já também foi uma economia. Essa daqui também é uma ferramenta, né, o Gimlet, que eu fiquei na dúvida entre ela ou o VTurb, porque eu usei por muito tempo o VTurb para fazer VSLs, né, enfim, né, foi uma época que eu gastei uma grana com a mensalidade ali do VTurb e me deu muito insight para eu poder otimizar minhas landing pages, entender um pouco mais desses gatilhos mentais, enfim, mas, né, realmente são $15 ali que eu tava gastando que tava pesando. E por que que eu vim pro Gimlet e saí do VTurb, né? Porque além das VCLs, eu tava hospedando também o meu curso, né? Então eu tinha uma plataformazinha ali, né? Inclusive era uma plataforma que tava dentro do Bubble, vou até abrir ela para vocês verem. Eu ainda tenho uma versão gratuita dela aqui, né? Muito feia, né? Eu confesso que assim, a gente tava começando a plataforminha aqui lá no Bubble também, vou falar, tudo na mão, é difícil de você implementar um design bonito, ainda mais se não tem experiência, né? E a gente tinha um curso aqui, né? Eu gravei um curso e coloquei aqui para os meus clientes. Eu sei que o design tá feio e o UI UX tá horrorosa, né? Enfim, mas a gente tinha, né, esse sisteminha que facilitou muito a nossa vida. E os vídeos todos estavam dentro do Gimlet, né? Tava tudo dentro do Gimlet aqui pra gente não ter problema de direito autoral, o cliente acabar, enfim, roubando o nosso vídeo, copiando, jogando em grupo de WhatsApp, né? Enfim, uma pessoa só compra e divulga com todos. Então, por causa disso que a gente acabou, né, vindo pra parte do creator, né, do plano do Gimlet. Tanto as VSLs quanto os vídeos do curso, todos estavam hospedados aqui. $15 também não é tão caro, né? Mas agora, com a Cloud Code também, eu consegui primeiro criar o meu próprio player, né? Que eu fiz ali as configurações, meio que criei meu próprio Gimlet, assim. Eu salvo os vídeos no banco de dados ali do Supabase e tem um player que eu consigo customizar do jeito que eu quiser, coloco as funções que eu quiser. Claro que eu peguei ali uma base open source também, etc. Mas eu fui trabalhando esse player para poder colocar na nossa plataforma atual. E que, assim, né, realmente mudou da água pro vinho. Olha o design, né, tá muito mais bonito. Né, quando eu abro um vídeo, eu tenho esse player, que é o nosso player oficial. Tem todas as opções aqui, né, de acessibilidade, né, tem como eu melhorar velocidade, qualidade também até 1080p, tem como botar automático, aumentar até 2 vezes a velocidade. Enfim, dá pra fazer um monte de coisa, dá pra streamar, né, enfim. Então, realmente ficou muito, muito melhor, né, visualmente falando. E, assim, eu vejo que valeu muito a pena, né, não só para parar de pagar $15, mas para ter um upgrade até desse produto, né. Era um infoprodutinho, virou um infoproduto bem mais atraente agora, só pelo visual também. Mais um polêmico aqui, né, que eu vou botar meio nesse mesmo balaio. Eu já tinha feito o transcript, estava no meio do caminho e eu estava gastando aqui, ó, R$ 24 por mês para usar esse Flow, né, o Flow Pro. E eu acho muito bom, inclusive a ferramenta que eu fiz não tem todas essas funcionalidades, só que eu tava fazendo uma gambiarra de ficar trocando de conta o tempo todo e eu tenho muitos e-mails e tava dando certo para ficar sempre no tier free aqui. Só que, nossa, essa dor de cabeça, eu falei, gente, vou parar aqui um dia e vou programar essa parada pra parar de ter esse problema. Inclusive, eu fiz uma versão, né? Depois o meu dev aqui da minha empresa fez uma versão melhor ainda, né? E me passou, tô usando a dele. E é isso, né? Não tem tudo que o Flow tem, né? Que ele tem ali umas questões de múltiplas linguagens, você tem também um dicionário que você pode criar ali, enfim. Mas não precisava disso, qualquer coisa eu mudo ali rapidinho no texto à mão e não tem problema se tiver algum erro. Mas é isso, cara. Eu também parei de pagar, né? É mais uma coisa que eu parei de pagar. E aí, vamos pra minha stack, né? Eu passei
todo o meu site, todo o meu front-end, né, meu site.com.br que estava hospedado e foi criado no Webflow, né? Então, como eu não era dev, na época eu buscava por ferramentas no code para fazer todo o stack de organização da minha empresa. Então, por exemplo, toda a parte de front-end estático, né? Então, todo que não era CMS, blog, já estava aqui dentro do Webflow, né? E a gente pagava $14 por mês. Eu não usava o CMS porque a gente desde o começo sempre usou o blog no Ghost, que já era uma alternativa open source e desde o começo a gente tinha isso em mente. Só que daqui, né, a gente ainda pagava $14 por mês nesse plano básico do Webflow. Não só eu tinha um site, como eu tinha dois, né? Então eu tava pagando $28 por mês. Então isso aqui entra na conta também dentro da planilha, beleza? E eu transferi isso tudo, é muito simples, eu extraí o site do Webflow, clonei e subi numa VPS estático. Isso que foi o mais fácil de todos, a Cloud fez em poucos minutos, foi bem de boa, bem tranquilo mesmo. E aí eu tinha uma stack também, né, de aplicação por trás, que eu te mostrei o curso, tinha outras funcionalidades naquela plataforma do Bubble ali, tinha funcionalidades internas também, não vou detalhar nada aqui, mas eu tenho o Bubble, que eu estava dentro do plano Growth aqui, né, que de $209 por mês, então realmente é uma graninha. A gente entra, coloca isso aqui, vai pesar na balança e eu consegui sair do Bubble, né? E eu fazia uma stack de Bubble e N8N Cloud, eu usava o N8N Pro também na Cloud, beleza? Então, eu vou colocar esses dois na conta aqui também, que são os mais caros, eu acho, né? Talvez, não, se bem que o N8N eu acho que tem outras coisas mais caras, mas isso daqui realmente é mais caro que o Active Campaign até. Então, foi uma economia do caramba para minha empresa, porque a gente já tinha aplicação do Bubble, né? Eu tô falando real aqui, né? Eu já pagava esse valor e a gente, né, tinha um uso grande dentro do Bubble, porque a aplicação meio que rodava toda a minha empresa aqui, todo o nosso fluxo de automações, né? Todo o back-end workflows deles ali, enfim, então gastei muito tempo, assim, alguns anos a minha empresa implementando tudo do Bubble e sair daqui foi difícil, tá? Foi uma decisão difícil, mas pelo custo, né, pelo valor, valeu muito a pena. Eu vou te mostrar depois, vamos ver na planilha, né, na verdade, se valeu a pena depois. E o back-end que era no N8N, né? Eu ainda tenho o N8N, não vou mentir, ele tá na cloud. Eu tenho um N8N local aqui, que eu tô fazendo, né, ele self-hosted, né? E eu não tô gastando com isso. Só que ele gasta muita máquina, viu? Vou falar pra você que eu nem vou colocar ele na conta aqui também, necessariamente todo esse valor de máquina do N8N self-hosted, porque ele já entra para outras coisas que rodam, aplicação de clientes, né, soluções para outros clientes. Então, eu não vou colocar o quanto eu estou gastando hoje com máquina de N8N, porque tem que ter uma máquina robusta, viu? E por último, temos aqui, né, o nosso grande chat GPT Business. Esse aqui foi mais um custo que eu deixei de ter. Esse aí foi o melhor custo que eu deixei de ter, né? Porque eu parei de usar o chat GPT, a OpenAI, não faz mais sentido. E eu tô achando real, eu tô começando a sentir de que tá começando a ser cringe, né, usar o chat GPT. Eu sei que talvez seja até cringe falar cringe, mas não é meio estranho quando aquele cara chega e fala, não, eu tô usando IA, nossa, IA é o futuro, o cara tá super hypado, e você pergunta pra ele, irmão, então, qual IA que você tá usando aí? Ou então, qual o plano da cloud que você tem? Ele fala, não, eu uso o chat GPT. Ou pior, né, quando falam, ah, não, eu uso o Lovable. Eu vou deixar pra vocês aí no comentário falar o que é pior, Lovable ou chat GPT. Eu acho realmente que não faz mais sentido você precisar do chat GPT hoje, porque para a parte de programação, enfim, o Codex, enfim, não funciona tão bem. Eu gosto muito da CLI, eu já me acostumei a usar no terminal. Eu acho que eu tô preso, tô realmente aficionado ali na Anthropic. Mesmo assim, né, o Opus tem se mostrado um modelo melhor para codar. O Opus 4.5 ele acerta tudo, é impressionante, é muito bom mesmo. Então, hoje em dia eu tô no plano Pro, quer dizer, tô no plano Max, eu não sei, é o plano 5x lá, que eu tenho 5 vezes de uso, né, da cloud. E, enfim, né, eu vou abrir aqui pra gente ver. É esse daqui, ó. Eu tô no plano Max aqui, ó, de 5 vezes de uso, que é sem doleta. Beleza? Então vamos ver quanto que eu tô gastando e quanto que eu tô economizando nessa brincadeira toda. Então, pessoal, vendo aqui, né, esse é o panorama geral que a gente tem. Então eu tenho aqui em azulzinho todas as plataformas que a gente usava e agora, né, em verdinho a ferramenta, a VPS que eu preciso para rodar isso tudo. E é isso daqui, né? A gente tem uma economia de mais de R$ 3.000 só pelas plataformas que eu parei de usar, que eu parei de pagar
e agora eu estou usando aqui a Cloud para me ajudar a colocar isso tudo no ar. Eu ainda até coloquei aqui, ó, que a Cloud antes eu estava usando ela, eu tinha também a assinatura da Cloud no plano Pro, só que agora eu tenho aqui no plano Max, né? Então eu coloquei até o aumento do valor da Cloud e ainda assim vale a pena. E se você quer, né, ter o VPS da Hostinger e se você quer também fazer uma ação como essa e economizar, se você está usando plataformas que você fala, pô, isso aqui parece que é fácil, dá para eu codar uma versão, usar um open source para deixar de pagar esse valor aqui. Claro que tem uma readaptação, sua equipe vai ter que se readaptar, tem um custo intrínseco nisso também, né? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter uma promoção como essa e pagar R$ 30 na sua VPS aí da Hostinger, beleza? Então clica aqui embaixo, tá? E ajuda o seu amiguinho aí a ganhar um dinheirinho da Hostinger também, né? Colabora, clica aqui que eles vão me notar e quem sabe me coloca aí num plano de afiliado maior. Pessoal, esse vídeo foi quase ali um agrupadão de ideias de aplicação para você pensar, pô, será que vale a pena? Será que eu consigo trocar, né, essas ferramentas? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí para ficar mais por dentro de conteúdos como esse. Eu vou te mostrando aqui a minha jornada dentro da Cloud Code, né? Tenta usar também a seu proveito. Clica aqui embaixo para se inscrever e até a próxima.